Queridos, continuando aqui sobre a palavra profeta, a expressão profeta, vamos entender o que significa a palavra profeta. O que era um profeta, afinal? Em 1 Samuel, no capítulo 9, do verso 6 ao verso 11, nós encontramos 3 expressões no original hebraico que vai qualificar o que era um profeta. Vamos ver essas 3 expressões. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9, do verso 6 até o verso 11. E lá nós vamos encontrar 3 palavras que vai classificar o que era um profeta. A primeira expressão que nós encontramos no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, no verso 6 a 11, é a expressão Ish Elohim. Ish é uma palavra hebraica e Elohim é uma outra palavra hebraica. Ish significa homem, Elohim, Deus. Então nós encontramos Ish Elohim, homem de Deus. Dentro desse texto ainda nós encontramos uma outra expressão. Nós encontramos a palavra roê ou rosé. Roê significa aquele que vê. Ou rosé significa também aquele que vê. Porque a primeira palavra aí que vocês estão vendo, roê, é aquele que vê alguma coisa. Mas esse ver, na verdade, não é ver de enxergar. É o ver de entender uma situação. Não é simplesmente olhar. Não é simplesmente parar e observar algo. Mas é você observar esse algo e fazer uma leitura desse algo. Então essa expressão roê é aquele que vê e entende aquilo que está vendo. Essa outra expressão rosé vem de uma outra palavra. E essa palavra é razão. Razão em hebraico é visão. É aquele que tem visão de alguma coisa. E na nossa tradução foi traduzido pela palavra vidente. Então vidente não é aquele que adivinha as coisas. Tá? Nós temos aquela ideia de que o vidente é o que adivinha as coisas. Mas no original hebraico, roê, ou a palavra rosé, significa aquele que vê algo. E esse algo que essa pessoa vê, ele desvenda, ele entende aquilo que ele está vendo. Ainda que é a leitura que ele faz sobre alguma coisa. Então, o vidente não é aquele que prevê nada. A palavra, na verdade, é aquele que faz uma leitura daquilo que ele está vendo. E uma outra palavra que nós encontramos é a palavra nabi. Nabi significa profeta. Tá? Possivelmente a palavra nabi, ela vem de uma outra palavra, não é mais uma palavra hebraica. É uma palavra que vem do povo acadíaco, que é a palavra nabu. Nabu significa chamar, anunciar, nomear. Então o profeta, na verdade, é aquele que foi chamado para levar uma mensagem. Isso é muito importante nós termos em mente. Os termos roê e rosé, ele significa aquele que vê. Ele tem uma ligação com aquele que faz a leitura de alguma coisa. E não simplesmente aquele que prevê o futuro. Mas profetas, na verdade, eles são homens que fazem interpretação dos eventos. Ou são homens que compreendem algo mais profundo em uma visão comum. Então, na verdade, o que é um profeta? O profeta não é adivinhador do futuro, simplesmente. O profeta, na verdade, ele pode ser um roê. É um homem que tem visão. É um homem que faz a leitura de uma época. É um homem que faz a leitura de algo, daquilo que ele está vendo. E aquilo que ele está vendo, ele enxerga muito mais além do que uma outra pessoa que não é um nabi, que não é um nabu, ou seja, não é chamado para anunciar algo. Então o roê, o vidente, aquele que vê, ele enxerga além do que as pessoas comuns.
Exemplo disso é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, algo muito interessante. A Bíblia diz que Deus pergunta para ele: o que é que você está vendo, Jeremias? Ele responde: eu estou vendo uma panela fervendo e a direção dela está para o norte. Se nós olhássemos essa panela fervendo para o norte, nós viríamos simplesmente uma panela fervendo em direção ao norte, ou seja, para cima. A panela está fervendo, existe algo fervendo nessa panela. Mas Jeremias, ele é aquele que vê. Ele é o roê. Ou seja, aquilo que todo mundo via, ele via algo além daquilo. Aquela panela que ele estava vendo, para ele a panela era Israel. E Israel estava num caldeirão, estava fervendo. E do norte viria a sua destruição, ou seja, a Assíria viria do norte e destruiria o povo de Israel, levaria o povo de Israel cativo. Isso é muito interessante. O profeta não é aquele que vê simplesmente, mas é aquele que faz a leitura, a interpretação de eventos. É aquele que compreende algo mais profundo do que uma pessoa comum. Então, dentro desse texto de 1 Samuel, capítulo 9, e do versículo 6 a 11, nós encontramos essas três expressões. Ish Elohim, o homem de Deus. Nós encontramos a expressão Roê, ou Rosé. E nós encontramos também a expressão Nabi, que Nabi significa chamado, convocado para uma missão. O interessante é que o profeta, ele pode ser também um Roê. Ele pode ser aquele homem que vê. Vocês observam o livro de Amós. No livro de Amós, o Amós é chamado para ver alguma coisa. Aquele que teve visões. É aquele que que enxergou alguma coisa. É aquele homem que foi chamado para fazer uma leitura da sua época. E baseado nessa leitura, ele interpretou a situação contemporânea do seu povo e dava flashes de luzes para gerações futuras. Então, profeta não é simplesmente adivinhar futuro, mas é fazer uma leitura da nossa época. E nós estamos precisando desses homens. Homens Ish Elohim, homens de Deus. E na qualidade de homem de Deus, nós precisamos de homens que são chamados para ver coisas, roer. E nós estamos precisando de Nabi ou Nabu, chamados para anunciar algo. E enquanto nós anunciamos algo, somos homens que somos capazes de fazer leituras da nossa época. E baseado nessa leitura dessa época, combater o pecado. Combater a moralidade tão profana que nós estamos vivendo, né, nesses últimos dias. Então é uma mensagem urgente de que Deus se levante nesses últimos tempos profetas. Que Deus se levanta nesses últimos tempos Ish Elohim, Roê, Rosé, Nabi, Nabu. Homens que fazem leituras da sua época. Homens que não se conformam. Homens que não se conformam com esse tempo. Como disse o profeta Paulo, como disse o apóstolo Paulo. Não nos conformemos com este mundo, mas nós precisamos renovar com o nosso entendimento. Só existe uma maneira de renovar o nosso entendimento, se nós começarmos a enxergar com os olhos de Deus. Se nós começarmos a ter a visão com a visão de Deus. Aí sim nós passaremos a ser profeta nessa nossa geração tão cruel. Então isso é muito importante que vocês tenham em mente. Profeta não é necessariamente aquele que adivinha o futuro. Não é o vidente necessariamente aquele que lê mão, que lê tarô, que lê cartas. Mas é aquele que faz uma leitura da sua época. É a leitura dessa época que ele faz. Ele vê com outros olhos. Não uns olhos comuns, mas com os olhos de Deus. E o profeta é aquele chamado para anunciar algo e para proclamar uma mensagem de Deus. A sinopse desse segundo tópico nosso é a mensagem dos profetas é de procedência divina. Jamais por inspiração humana.
Então isso tem que ficar muito bem claro. A mensagem dos profetas, ela é uma mensagem divina. E jamais por inspiração humana. O tópico 3 vai falar sobre a inspiração divina dos profetas. O autor da nossa lição, ele vai falar primeiro sobre a iniciativa divina, depois ele vai comentar sobre a inspiração dos profetas, e depois ele vai falar sobre a autoridade dos profetas menores. Eu quero resumir esse terceiro tópico, a inspiração divina dos profetas, em um texto bíblico. Eu quero que você leia aqui comigo, acompanhe no próximo slide, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tá? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, há um texto muito importante, muito conhecido. E diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Timóteo, ele estava recebendo uma carta de Paulo. Paulo era o seu grande tutor. Paulo foi o homem que inspirou Timóteo no seu ministério. E nós vemos aqui Paulo dando uma recomendação para Timóteo. Por quê? Porque quando Timóteo era pequeno, ele recebeu instrução de sua mãe e de sua avó. A sua mãe e a sua avó foram duas pedagogas, foram duas mulheres que ensinaram o caminho das sagradas letras para Timóteo. E Paulo vai recomendar para Timóteo, Paulo vai fazer uma afirmativa para Timóteo de que toda a escritura é divinamente inspirada. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Timóteo, a mãe dele e a avó dele lia que tipo de escritura que a mãe dele lia para eles? O Novo ou o Antigo Testamento? Claro, queridos, que a mãe dele e a avó dele lia para ele o Antigo Testamento. A mãe dele lia todo o Antigo Testamento. Ensinava para ele a Torá, que é o Pentateuco, ensinava os profetas maiores, ensinava os profetas menores, ensinava para ele os escritos, os livros históricos, os salmos, ensinava para Timóteo toda a escritura do Antigo Testamento. E Paulo vai fazer uma afirmativa concernente a isso. Ele vai afirmar que toda a Sagrada Letra, que a mãe dele e que a avó de Timóteo ensinou para ele desde sua infância, ela não foi produzida por inspiração humana. Ela não foi produzida por algo humano. Paulo vai fazer uma afirmativa de que essa escritura que ele recebeu desde criança, que é o Antigo Testamento, é divinamente inspirada. Observe que eu coloquei entre parênteses a palavra inspirada em grego. A palavra inspirada em grego é theopneustos. Ou seja, é duas palavrinhas juntas, theo, Deus, e pneustonos. Significa vento, sopro, ar, fôlego. Ou seja, Deus soprou naqueles homens. Foi o próprio Deus que soprou naqueles homens, que conduziu aqueles homens a escrever aqueles textos. E Paulo vai afirmar que aquele texto do Antigo Testamento que foi escrito, ele é proveitoso para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui cai por terra aquela ideologia que o Antigo Testamento não serve mais para nada. Naquela época em que Paulo vivia, o Antigo Testamento, Paulo afirma que era inspirada. Ele afirma que o Antigo Testamento era inspirado por Deus. E se ele era inspirado, ele tinha uma utilidade. Ele servia para ensinar. Ele servia para redarguir. Ele servia para corrigir as pessoas, para instruir as pessoas em justiça. Então tinha a sua atualidade. Tinha a sua necessidade de existir esse texto. E Paulo vai afirmar que é inspirado. E tudo aquilo que Deus faz é inspirado.
E como palavra inspirada, queridos, ela não perde a sua validade. Então o Antigo Testamento, a palavra dos profetas, ela tem atualidade para nós hoje. Por quê? Porque a Escritura ela é divinamente inspirada. Para fechar a aula de hoje, vamos ler a sinopse. A sinopse diz assim: os livros dos profetas menores têm autoridade divina e são genuinamente inspirados por Deus. Queridos, aprenda isso. Quando vocês ouvirem pessoas falando que não há mais necessidade de pregar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento perdeu a validade, perdeu a sua importância. Teve uma época específica em que o Antigo Testamento foi escrito. Leia para essas pessoas 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Cite esse texto para ele. Pergunte para eles para quem Paulo estava escrevendo e que leitura que a mãe e a avó de Timóteo fazia para ele. Era o Novo ou o Antigo Testamento? Paulo está fazendo uma afirmativa sobre o Antigo Testamento. Então, se Paulo, sendo autoridade e sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever 13 cartas do Novo Testamento, ele afirma que aqueles textos do Antigo Testamento eles foram inspirados por Deus. E se eles foram inspirados, ele tem atualidade. A atualidade dos profetas menores é uma atualidade contemporânea. Existe uma atualidade. Há necessidade de pregadores pregar nos profetas. Há uma necessidade da igreja ler o Antigo Testamento. Há uma mensagem profética para esses últimos dias acerca do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se levantou profetas. Deus se levantou Roê. Deus se levantou Ish Elohim. Deus se levantou homens de Deus que tinham visões, que tinha interpretações do seu mundo contemporâneo. E essa atualidade é para os nossos dias. Esses livros que foram escritos há mais de 2.600 anos atrás, ele tem a sua atualidade hoje, sim, senhores. Então fica com essa sinopse. Os livros dos profetas menores têm autoridade divina e são genuinamente inspirados por Deus. Queridos, até a próxima aula. Nós estaremos semana que vem comentando sobre a lição de número 2. Não perca a próxima aula, que nós vamos falar sobre o profeta Oséias. Nós vamos começar agora a estudar os profetas. E o primeiro profeta que nós vamos estudar é o profeta Oséias. Queridos, até a próxima aula. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Que a paz esteja contigo.